Olá! A saúde é uma das principais preocupações dos brasileiros e, segundo os especialistas no assunto, para resolver os problemas que afetam o setor, é preciso garantir mais investimentos na área e melhorar a gestão do SUS. Na Tribuna Livre, que começa agora, nós vamos discutir qual o papel do município no Sistema Único de Saúde e quais são os principais desafios da saúde pública no Brasil. Para nos ajudar a entender esse cenário, nós recebemos dois convidados aqui no estúdio. Ronaldo Teodoro dos Santos é doutor em Ciência Política pela UFMG com uma tese sobre a organização dos planos de saúde no país. E Osana Reis Passos é enfermeira, musicoterapeuta, especialista em geriatria, gerontologia e atenção básica e também é integrante do movimento Enfermeiros em Luta. Eu agradeço a presença da Osana e do Ronaldo aqui nessa tribuna. E eu gostaria de começar o programa pedindo para a gente fazer uma reflexão sobre como que surgiu no país essa proposta de um sistema único de saúde, universal, integral e que é muito elogiado fora daqui e às vezes a gente critica muito esse sistema, né? Ronaldo, você poderia começar com essa explicação histórica para a gente? Sim. Agradeço o convite, Natália, Osana. Bom, o SUS, né, a gente, como trajetória, de formação desse sistema, sobretudo isso remonta aos anos 70, sabe? E era uma discussão ali muito alicerçada na redemocratização do país, ou a luta pela redemocratização, né, e a construção de um novo sistema público de saúde. E é claro que ali, logo nesse momento, né, matricial ali do SUS, havia uma discussão de uma reorganização da própria concepção de saúde, né? Em que voltava, né, um olhar muito mais para a construção da cidadania, né, para além de uma medicina voltada para centros hospitalares, né, mas uma medicina que estivesse sensível lá às condições de trabalho, né, às condições de moradia, uma saúde pública nesse sentido mais amplo, né, de compreensão do que constitui, né, a saúde humana. E é claro que desde a sua origem, já ali tínhamos uma grande tarefa que era, em larga medida, a refundação do próprio Estado brasileiro, né? Então é neste processo de desconstrução desse regime militar, né, que o sistema de saúde vem discutindo, associando, né, saúde e democracia e a construção de uma outra perspectiva de cidadania, né? Então o SUS, sendo entendido aí dentro de uma reforma sanitária, na verdade, ele propunha uma revolução de muitas bases, né, de compreensão do lugar social do indivíduo nessa sociedade, né? E é dentro dessa concepção que nós temos aí na Constituição de 88, né, depois de uma luta imensa ali no processo constituinte, que a gente consegue, então, institucionalizar essas bases universais, né, a base gratuita e equitativa de oferta da saúde no Brasil, né? E o que essas três definições de igualdade, equidade, universalidade, elas significam na prática, Osana? Significa que o indivíduo, independente de onde ele mora, de onde ele trabalha, de quanto ele ganha, tem direito à saúde, aos serviços de saúde. E aí vamos lembrar muito que a nossa luta pelo direito à saúde, ela vai para além da luta ao acesso aos serviços de saúde. Então, esse princípio da universalidade, ele nos traz isso, ele tira aquela lógica que existia antes do sujeito que tem a carteira assinada, que pode ter acesso aos serviços. Ele é um cidadão, então ele tem direito a acessar esses serviços, né? A equidade já é um princípio que nos traz a diversidade desses indivíduos, né? Então, não dá para a gente achar que uma população indígena em determinado território, uma população ribeirinha, os ciganos, a população LGBT, eles têm as mesmas necessidades do que um trabalhador da metalurgia, por exemplo. Então, é importante que o princípio da equidade também está sendo incorporado ao longo dos anos, ainda é um desafio, mas ele se destaca pela necessidade de olhar esses indivíduos enquanto diversidade de vivências mesmo no território, né? Agora, para garantir tudo isso, é preciso de dinheiro, não é? E como que funciona hoje? De onde vem o recurso para o SUS, tanto em relação ao município, ao Estado e à União? Pois é, nós temos, né, que essa é talvez uma das discussões centrais da organização do nosso sistema, né? Nesse processo pós-88,
nós tivemos também um debate em torno das fontes que deveriam assegurar essa dimensão universal e pública, né? Então, nós temos fontes de recursos gerais, né? E recursos específicos garantidos ali no interior da Seguridade Social no Brasil. Agora, ao longo desta pós-88, sobretudo nos anos 90, a gente começa a ter dificuldades crescentes de dar sustentabilidade tanto para essa arrecadação quanto para o gasto em saúde. Então, a gente tem hoje, né, como a aceitação aí de pesquisas realizadas no campo, que existe mesmo um subfinanciamento do SUS, né, porque essas fontes são muito instáveis, né? Então, é preciso a gente entender que esta repactuação que vem sendo feita na área da saúde, ela envolve também nesse processo de financiamento, né, uma arrecadação que se dá no plano federal, estadual e municipal, né? Então, também envolve uma dimensão federativa, né, de um pacto federativo para manter essa sustentabilidade financeira, sabe? Pois é, nós vamos mostrar agora alguns números que revelam justamente quanto o país investe na saúde por pessoa. E vamos fazer uma comparação aí com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos. São 3.951 dólares por pessoa. Aí temos Canadá um pouco abaixo, a França, mas nesse patamar de 3 mil dólares. Aí a Argentina, a gente vem para a América do Sul, já cai bastante. E o Brasil tem aí 476 dólares por habitante. Abaixa ali um pouquinho só o México. Se a gente for pensar no que a gente tem em relação a esses outros países e a saúde, que é como um direito, é muito pouco, gente. Isso na prática, por isso que dá esse gargalo, né? Tem uma questão também, que para além do valor, é importante saber esse financiamento está sendo financiado o quê e para quem. Existe uma indústria da doença que o tempo inteiro vai vender serviços para o sistema, né? E o que a gente alega é que necessitamos sim de maior investimento na saúde da população, nos serviços de saúde, e esse investimento, ele não necessariamente está incorporado a maior parte, a compra de equipamentos, a leitos hospitalares. Ao longo dos anos, o modelo de saúde, né, aplicado no Brasil foi demonstrando aí com a entrada da atenção básica como eixo orientador, né, desse serviço e ampliação do sistema, não só para aquele modelo hospitalar, tem nos demonstrado que precisamos de financiamento e precisamos também de qualificar esse financiamento, porque os laboratórios, a indústria de equipamentos é infinito. Essa demanda da venda dos equipamentos, ela é infinita. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um modelo universal e gratuito de acesso à saúde. Então, a gente tem uma grande quantidade ali comparado ao Brasil. No entanto, o Brasil tem um avanço no sentido de que a gente tem um sistema público e universal, e a gente luta para que ele continue dessa forma. Pois é, e a gente tem até mais alguns dados, Ronaldo, até para continuar a nossa conversa Sim. em relação a esses investimentos. Agora, quanto que os países investem em relação ao PIB na saúde? Então, a gente vai rodar agora esses dados. O gasto público da França, em relação ao PIB, é 8,90%. Aí temos os Estados Unidos, o Canadá, na Argentina já começa a baixar um pouco mais e no Brasil 4,07% do PIB é gasto com saúde. E aí isso corrobora um pouco o que ela fala, por exemplo, os Estados Unidos não é universal, mas eles investem muito mais, mesmo não sendo universal. E a gente que é universal investe bem menos, né? Essa questão do gasto em saúde, né, também pensando numa perspectiva histórica, fazendo um recuo no tempo para entender um pouco do presente, a gente vê que o sistema, em que pese o fato do subfinanciamento, ele é muito eficiente, né, porque temos diversos indicadores sociais que são mostras do êxito evidente desse sistema, sabe? Redução de morte de mulheres no parto, né, morte de crianças na infância, de saúde bucal. Nós temos diversos feitos com gasto ainda abaixo do que seria o necessário, né? E quando a gente fala nesse subfinanciamento, e a gente percebe, né, pelos indicadores, né, que você mesmo apresentou, Natália, a gente tem que também casar uma discussão sobre como é que é a organização da tributação no Brasil. Sabe? Nós temos uma tributação que é muito regressiva. O que isso significa? Que ela é organizada de forma que ela penaliza mais quem ganha menos, né? Então, esse tipo de arrecadação, ele também compromete, né, a própria sustentabilidade desse sistema. Ou seja, quando se discute as fontes, né, como é que eu posso aumentar a arrecadação
para viabilizar, né, as propostas do sistema? Ora, nós podemos e temos que fazer uma discussão sobre reforma tributária, né? Ou seja, ao discutir saúde pública, o SUS abre uma discussão muito rica para pensarmos o que é reforma tributária e como reverter essa regressividade. E aí nós podemos discutir, né, por exemplo, tributação sobre grandes fortunas, nós podemos discutir sonegação fiscal, que é uma coisa absurda, né, que acontece no país. Então, nós temos espaços, né, assim, variados para fazer um debate de como aumentar esta tributação, ou a eficiência dessa tributação e a eficiência do gasto com saúde, não só com a saúde, mas também com a educação, né? Uma gestão, né? Às vezes não só o financiamento, mas uma gestão que faça justiça realmente com que... Porque hoje a gente tem estados investindo 12%, municípios 15%, e da União é um processo longo, que ano passado só que foi realmente definido ali a porcentagem de investimentos da União, do orçamento fixo ali. Mas é um processo que precisa ser bem gerido, né, Osana? Sim, e além de bem gerido pelos gestores, contando com a participação social, né, que é um dos princípios também do Sistema Único de Saúde. Muitas vezes as ações são planejadas sem se consultar a população, os trabalhadores de saúde, e aí quando a gente não tem essa participação ampla, e aí por isso tem também a questão da gestão participativa, né, como princípio, de gerir o SUS, exatamente para esses recursos, eles estão indo para onde e para quem, né? É importante que a gente tenha essa organização na destinação dos recursos, para além da quantidade também a distribuição. Essa participação das pessoas mesmo nessa gestão do SUS, a gente vai falar no próximo bloco, que nós vamos falar justamente de qual é a responsabilidade de cada ente, União, Estado e município, e qual que é a conta que sobra aí para as prefeituras. A gente volta já.